Hoje o Cultura em Pauta vai mostrar como eram os mamíferos que viveram no Rio Grande do Sul há 1.600.000 anos, no período Pleistoceno. Nos museus do estado, nós encontramos restos fósseis de preguiça gigante e tigre dente de sabre, espécimes dessa fauna que desapareceu 10.000 anos atrás. Os mamíferos surgiram no final do período Triássico, entre 251 e 200 milhões de anos atrás, mas só passaram a dominar a fauna terrestre no período Pleistoceno. A extinção dos dinossauros permitiu o desenvolvimento do grupo. A era dos mamíferos começou há 1.600.000 anos. Para explicar por que o Rio Grande do Sul é rico em fósseis de mamíferos do período Pleistoceno, vamos continuar a contar a história do planeta. Por volta de 55 milhões de anos atrás, a América do Sul separou-se da Antártida e da Austrália. O isolamento do nosso continente possibilitou a formação de uma fauna nativa. No início do Oligoceno, há cerca entre 40 e 35 milhões de anos atrás, vão chegar os primeiros roedores e, posteriormente, chegam os carnívoros vindos de outros continentes, que aqui eles não estavam. A formação do Istmo do Panamá no final do Plioceno, há 2 milhões de anos, acabou diversificando a fauna gaúcha. Se forma uma ponte terrestre, né, o Istmo do Panamá, aqui justamente conectando, consequentemente, a América do Sul com a América do Norte. As faunas começaram a se misturar. Pelo Istmo, chegam à América do Sul os cavalos, os camelos, os cervos, os porcos do mato, os ursos, os tigres dente de sabre e os mastodontes, que são parentes dos elefantes africanos. Depois de 30 milhões de anos totalmente isolada, a nossa fauna nativa se mescla com as formas recém-chegadas e também atravessa o istmo rumo ao hemisfério norte. Então, o que seria da nossa fauna aqui? Representado na América, no Rio Grande do Sul, nós teríamos os xenátros, aqui representados pelas preguiças gigantes, né? Os xenátros é um grupo amplo, onde nós temos os tamanduás, os tatus, né, as preguiças. Hoje nós temos só as preguiças arborícolas e naquele momento nós tínhamos a preguiça gigante, essas formas terrestres. E nós tínhamos também os toxodontes, representados aqui pelo toxódon. O toxódon era um herbívoro parecido com um rinoceronte. E esta é a reconstituição de uma preguiça gigante, que poderia atingir até 6 metros de altura. Todos os fósseis aqui do Museu de Ciências Naturais são de mamíferos que viveram entre 120.000 e 11.000 anos atrás, no final do Pleistoceno. Depois do Triássico, o Pleistoceno é o período mais rico em fósseis no Rio Grande do Sul. O que tem de registro fóssil desses dois animais aqui no Rio Grande do Sul? Porque esses são reconstituições, não? Claro. Na verdade, assim, material inteiro dificilmente nós encontramos. Então, por exemplo, aqui nós temos um fragmento de mandíbula que foi encontrado na planície costeira do Rio Grande do Sul, onde a gente é uma região da sínfise mandibular, né? Se a gente colocar aqui do ladinho, a gente vai ver, né, que aqui essa porção da sínfise mandibular e onde nós temos os dentes, os incisivos preservados, que era um animal com uma dentição que a gente chama de
de ipsodonta, ou seja, um dente com um crescimento contínuo por toda a vida. Como no caso dos roedores, os dentes são similares, o tipo de crescimento é similar aos dentes incisivos de roedores, que está o tempo todo crescendo por toda a vida do animal. Esse aqui da preguiça gigante é um fragmento de maxilar. Como vocês podem ver, o dente também é um dente de crescimento contínuo, bem grande, né? Que seria essa porção aqui, dessa representado aqui no crânio, né? Nessa representação dá para a gente observar. Nós vemos aqui 3 dentes. Mas a diferença dos toxodontes é que esses animais, os dentes não apresentam esmalte. Esse material foi encontrado no município de Rosário do Sul. É uma mandíbula de mastodonte, onde nós podemos observar aqui dois dentes, 2 molares, um já apresentando desgaste e o outro já sofrendo erupção, e possivelmente esse aqui, em um determinado período de vida do animal, vai cair e ele só vai ficar com um dente, né? O tipo de substituição dentária nesses animais é totalmente diferente daqueles outros, dos outros mamíferos, né? Ele vai ficar apenas com um molar. Você pode observar que é um dente bem grande. Ao contrário daqueles animais, o dente já nasce com raiz, tá vendo? No Museu de História Natural da Fundação Zoobotânica, nós encontramos um fêmur de mastodonte. E no Museu de Paleontologia da URGS está exposto outro dente deste animal. É um dente de mastodonte. Então é para comparar com um dente de elefante atual. Ele é bem parecido, mas não é a mesma coisa. Então esse mastodonte fazia parte dessa fauna que foi extinta, né, já com a interação humana. E tem dentes ali que podem ser de urso e outros elementos dessa fauna de mamíferos fósseis que já tem, então, representantes atuais. O tigre dente de sabre também chegou aqui atravessando o istmo do Panamá. Felino carnívoro, há registro fóssil dele por quase toda a América do Sul. No Rio Grande do Sul temos vários fragmentos do tigre, principalmente dentes bem preservados. O que caracteriza esse animal, justamente daí o nome comum, é justamente o canino que ele tem em forma de adaga, parece um sabre e bastante alongado, né? Não sei se teria alguma função como dimorfismo sexual, mas seria principalmente para a apreensão das presas que ele capturava, né? Parte da carapaça de um gliptodonte, essa espécie de tatu primitivo, foi encontrada em Santa Vitória do Palmar, no Arroio Chuí, em sedimentos do Pleistoceno. Esse animal é interessante, ele é parente, está dentro do mesmo grupo que as preguiças gigantes, e também um parente próximo, mais extinto, né, uma forma extinta, parente dos tatus atuais. Né? O interessante é que ele, diferente dos tatus, porque os tatus eles têm uma banda dorsal, né, nas costas, que é uma banda móvel, então ele se movimenta, ele é mais alongado, o corpo dele. Esse não, ele é inteiriço, ele tem uma carapaça inteiriça, não tem uma banda móvel como tem os tatus. É mais como se fosse uma carapaça similar à de uma tartaruga. Só que ele tinha um tamanho muito grande, né? Era um animal que poderia alcançar o tamanho de um fusca. A carapaça é formada por um conjunto de pequenos ossinhos dispostos em forma circular. Essas carapaças, elas poderiam ter uma conformação aqui, como a gente pode ver, são osteodermos, são placas dérmicas, que elas são isoladas e uma interconectadas à outra, tá vendo? Ó, formando toda uma carapaça. Há 10 mil anos atrás, essa fauna do Pleistoceno também acabou extinta.
Doenças e fatores climáticos estão entre as hipóteses da extinção. Existe uma discussão se toda essa megafauna que se chama, composta por mamutes, tigres de dente de sabre e outros grandes animais que existiam, se eles foram extintos pela ação humana ou não. Mas o fato é que eles já conviveram, já coexistiram com os humanos, né, nesse último período da história. Nós fomos até a Fazenda Refúgio em Viamão em busca de outros vestígios da existência desses animais gigantescos que viveram no Pleistoceno. Aqui, nós encontramos o professor Frank, que é geólogo e especialista no assunto. Em seguida, fomos até a casa da proprietária da fazenda, Rose Goidanich. Já nos conhecemos por telefone, né? E daí? Faz um tempo, né? Frank, tem que olhar aquela dos macacos. Isso. Ela nos guiou até a entrada de uma caverna muito especial. A proprietária da fazenda sabe da existência da caverna há 40 anos, quando os pais dela compraram a propriedade. Mas só há pouco tempo ela soube que é uma palhotoca. Como é que você soube que era uma palhotoca? Pois o professor Franco me telefonou dizendo que tinha ouvido falar que tinha uma caverna aqui e perguntou se podia visitar. Eu disse, tudo bem, será um prazer. E aí ele veio aqui e ficou louco, né? Diz, é uma palhotoca. Nós estamos aqui na frente de uma palhotoca. As palhotocas foram escavadas por animais pré-históricos. Professor, que tipo de animal pode ter escavado essa toca? Pois é, essa palhotoca aqui, que nós estamos vendo atrás de nós, pode ter sido escavada ou por um tatu gigante pré-histórico ou por uma preguiça gigante pré-histórica. Mas a gente não tem como saber isso no momento. Ela está bastante erodida, as paredes não são completamente originais e a gente não pesquisou o suficiente para poder responder essa pergunta. Mas de qualquer maneira, é um animal pré-histórico, é um animal muito grande, ou um tatu gigante com mais de 250 quilos de peso, com até 250 quilos de peso, ou então uma preguiça gigante com 800 quilos ou mais. Então um bicho grande que cava túneis grandes e muito compridos. Essas são as paleotocas. Essa caverna tem mais de 50 metros de comprimento. Para cada metro cavado, saíram 2 toneladas de terra. No total, teriam sido retiradas 100 toneladas. Eu quis saber quantos animais teriam cavado essa toca. É impossível que um bicho só cave 100 toneladas. Então a gente acha que esses túneis foram cavados por várias gerações de bichos ao longo de décadas e séculos, porque o lugar era muito bom para uma toca. E essa toca aqui é muito legal. Depois de mais de 30 metros entrando na toca, você tem uma bifurcação que eu ainda tenho que investigar. Provavelmente a largura original da toca era mais ou menos isso aqui, assim. 1 metro e pouquinho, não passa disso. E essas tocas provavelmente foram escavadas num clima muito mais seco que o clima atual. Pode ter sido seco e frio ou seco e quente, mas não com essa chuva toda que nós temos hoje, porque hoje em dia você não habita essas tocas, elas estão muito molhadas. Perguntei ao professor se ele já encontrou vestígios de animais pré-históricos dentro das paleotocas. Eu acho nas paredes as marcas das garras dos bichos, isso sim. Agora, osso, pelo e tal, eu não acho. Mas já me falaram que em Santa Catarina, numa paleotoca grande, acharam ossos.
E eu vou ter que conferir essa história. Mas qual seria o hábito de vida desses animais? O que eles faziam dentro da caverna? Provavelmente os bichos dormiam dentro da toca e criavam os filhotes dentro da toca. Quando a toca é muito grande, a gente acha que ela não servia para proteção. Porque se a toca é muito grande, o predador da época, tigre, urso, também entrava. Então as tocas grandes provavelmente eram abrigo. E as tocas menores, talvez também proteção. A alimentação dentro da caverna, a gente acredita que não. Tem um artigo de um argentino, que aliás é muito bom, um paleontólogo, que viu que algumas paleotocas lá passam por baixo de cupinzeiros. E pode ser que o bicho comia cupim. Eu não sei, eu não vi a situação, eu aqui não vi nada parecido. A única referência para se saber a idade da caverna é a época em que a preguiça e o tatu gigantes se extinguiram. E eles desapareceram há mais ou menos 10 mil anos. Então esse túnel aqui tem mais de 10 mil anos de idade. Agora, se tem 20 mil, se tem 150 mil, se tem 500 mil, eu não sei. E professor, é perigoso entrar em uma paleotoca? Paleotoca é complicado. Eu tenho um amigo que entrou sozinho numa paleotoca das baixinhas, não levou um exaustor com tubo com aquela ventilação para ar fresco, ele quase morreu dentro da toca. E se você tem morcegos dentro da toca, fica muito complicado, você pode baixar em UTI por causa das fezes dos morcegos. Fezes de vampiros, de morcego hematófago, tem leptospirose, que é a doença do xixi de rato. E além disso, as fezes secas têm 2 tipos de fungos. O fungo se instala em seu pulmão e você pode morrer se não tratar isso corretamente. Então eu não sugiro a ninguém entrar numa paleotoca sem os devidos cuidados. Logo na entrada da caverna, eu fiquei apreensiva com a visão das fezes pretas de morcegos vampiros na parede. Mas o professor explicou que eram dejetos muito antigos e que não havia perigo de contaminação. Esse material branco aqui na parede, com essas gotinhas de água presas, isso é um fungo muito comum aqui dentro dessas cavernas. Então esses fungos se situam sempre nas paredes, formam essas crostinhas, você vê que aqui caiu a parede, então aqui está o material, que é uma terra de alteração de granito, né? E aqui nós temos o fungo branco. Se esse fungo tivesse seco, se não tivesse essas gotinhas de água, eu estaria com uma máscara para me proteger, né, de respirar esses fungos. Mas como eles estão muito molhados, eu não tenho receio, aqui nós podemos entrar sem máscara, né? Mas são fungos que estão nas paredes. Sempre tem, e quando as paleotocas são secas, a gente tem que se cuidar um pouquinho. E aqui atrás nós temos uma raiz que desce e que mostra um processo de destruição dessas tocas. A raiz entra pequena, vai engrossando e vai descascando as paredes. Então raízes dentro da toca são uma coisa comum. Nós já vimos paleotoca com raiz de eucalipto. As raízes de eucalipto estragaram completamente a paleotoca, quebraram tudo, nós não conseguimos entrar. A chuva é outro fator de destruição da toca. Então aqui corre a água da chuva, então você tem água, durante o período chuvoso vai trazendo sedimento e vai lavando mais barro lá para trás. Sempre corre um pouco d'água. E isso ao longo de muitos anos, né, você tem aí uma destruição da toca no piso dela. O que mais que a gente encontra de animais aqui, de insetos? Bom, o normal aqui dentro são aranhas, tem que se cuidar um pouquinho, às vezes as aranhas são grandes e podem ser perigosas. Opilhões, que parece uma aranha, mas não é. Borboletas marrons, muito comuns. Grilos, extremamente comuns, às vezes muito grilo, 300, 400, 500 grilos dentro de uma toca. Temos sapos, por exemplo, ali atrás tem um sapo parado na parede, está ali ele, ó. Um sapo preto parado na parede, está lá ele, né? Um ambiente úmido, protegido, né? O bichinho está adorando a caverna. Eu não vi morcego hematófago ainda, aqueles vampiros. Eu só vi alguns morcegos pequenos, que são aqueles que comem fruta e inseto, então esse aqui não tem problema. Finalmente encontramos vários filhotes de morcego amontoados no teto. Eles estavam acompanhados de morcegos adultos. E essas paleotocas aqui no Rio Grande do Sul são bastante frequentes. Tem que procurar bastante, mas dá para achar em todas as regiões.
Nos outros estados do país, as paleotocas têm uma frequência variável. Santa Catarina tem bastante paleotoca. Agora, no Paraná a gente não achou quase nada, em São Paulo não achamos quase nada, no Rio de Janeiro temos uma ou duas, em alguns estados parece que tem pouquíssimas paleotocas, mas aqui no Rio Grande do Sul nós já encontramos mais de 1000 paleotocas, a grande maioria completamente entupida por barro e areia, mas algumas, como esta aqui, estão abertas e a gente consegue entrar.